Olá, sejam bem-vindos ao podcast Relux e eu sou o Daniel Moreira da Best Chauffeurs. E eu sou o Wagner Malagola, da 5 Star. Nós estamos aqui hoje para falar sobre coisas que vocês estão perguntando para a gente. Alguns deslizes, alguns erros que vocês podem cometer e o que nós faríamos no lugar de vocês. Exatamente, eu costumo dizer que se tem coisas que podem arruinar tua imagem, a imagem da tua empresa e a conquista de um cliente que você manteve por 10, mais de 15 anos às vezes, é um simples deslize, né? Exatamente. Costumo dizer que o cliente, às vezes você tem um filme lindo durante 10 anos, mas um deslize pode realmente arruinar com a sua carreira, né? É verdade, às vezes alguns imperceptíveis, mas todos eles marcam. Então a gente realmente precisa mudar e ter ideia disso, né? Então, a gente separou aqui por blocos para vocês, para a gente poder saber exatamente, passar para vocês os maiores erros, aquilo que a gente tem percebido que vocês estão comentando e que a gente pode auxiliar com as nossas experiências, né? Hoje a gente vai falar aqui no início, né? O início vai ser Exatamente. Hoje vamos falar aqui da diferença de um motorista profissional, seja ele de um táxi ou de um aplicativo, e para um professional chauffeur, Relux, né? Que começa com a riqueza de detalhes desde o início do seu trabalho, da saída da sua residência até o seu destino, onde iniciará o seu atendimento, seja ele no aeroporto, ou seja ele no hotel. Exatamente. Então, o que nós podíamos trazer para vocês, a gente podia falar, né, podia começar aqui falando sobre alguns erros básicos. Por exemplo, o motorista pode usar óculos? Para o óculos de grau, ele deve utilizar, até porque Senão ele vai na bater o CNH ali, na CNH tem que ele é obrigatório a usar. Mas falando um pouco sobre o óculos escuro, Isso, né? falando Às vezes, sério, é isso. muitos profissionais não têm nenhuma descrição uma distinção do que pode ser um óculos discreto ou não, acaba utilizando um óculos escuro. E ao cumprimentar o cliente com um óculos escuro, às vezes fica um pouco deselegante, o cliente pode achar que você não dormiu bem ou está com algum problema. É verdade, olha, existe assim pessoas que podem imaginar coisas diferentes, né? Por exemplo, já tentaram imaginar que eu estava com conjuntivite, né? Porque estava de óculos escuro. Então isso é algo que é perigoso, né? É uma bactéria, ela pode passar dentro do carro, se está com o ambiente fechado, ar-condicionado ligado. Então é importante a gente estar sempre mostrando para o cliente não só a sua atenção, mas principalmente, isso acontece muito, o cliente quer ver você dirigindo o carro, para que ele se sinta seguro. Se você se vê uma pessoa que está assim, não está incomodada com a sua direção, procure fazer os movimentos com o pescoço, mostrando para ele que você está olhando o retrovisor, que você está olhando para o lado e que você está atento. O óculos escuro, os seus olhos são muito importantes. Então, óculos Exatamente. escuro só em situações bem delicadas. Necessários, né? Costumo dizer, se você vai fazer uma viagem São Paulo, Rio de Janeiro, vai sair 4 horas da manhã, ali 6, 7 horas da manhã, o sol vai nascer, realmente incomoda e até afeta a segurança em relação à sua dirigibilidade, né? É importante. Então, em alguns casos específicos, sim, mas sempre quando for falar com o cliente, estar sem óculos, ou exceto que você utilize, como eu disse, um óculos de grau, né? Lá nos Estados Unidos, sabe o que acontece? A gente tem ambientes muito diferentes aqui do Brasil. Então, por exemplo, quando você está dirigindo esse fato da manhã ou da tarde, o sol é muito preponderante. Mas no caso da neve, a neve ela reflete muito. Então, é necessário usar assim, um óculos escuro. Exato. Mas é importante você deixar bem claro para o cliente, talvez ao cumprimentá-lo, né, no primeiro contato, saber que você está atento e você está desperto e que você não está colocando óculos porque está com sono ou porque não quer mostrar alguma coisa com relação aos seus olhos. Então, é É importante. isso em geral, não só no nosso segmento. O ser humano ele é muito
intuitivo ter o olho no olho, né? Tanto é que eu particularmente não gosto quando converso com alguém, ele não olha diretamente no meu olho, ele dá uma impressão de uma pessoa falsa ou alguma coisa nesse sentido. Tem várias questões culturais, né? Por isso que a gente está olhando bastante para a câmera, né? Para vocês sentirem verdade na gente, porque realmente é uma coisa diferente, né? A gente está aqui se adaptando aqui a um podcast. E a gente também tem essa situação de, às vezes, estar meio, né, nervoso em passar algumas informações. Mas eu e o Daniel, nós temos uma amizade bem mais tranquilo para conversar. Mais de 10 anos aí, praticamente. Exato. O que você acha também sobre a questão de uso de perfumes, né? Seja ele um perfume de uma marca nacional básica, digamos assim, ou um perfume importado? Aí? Senhores, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Perfume dentro do carro é algo que pode causar a mesma sensação de num elevador. Você já pegou aquele elevador que a pessoa... Você entra no elevador e começa a espirrar. Ou seja, eu já passei por isso, vocês devem ter passado por isso. Eu também já passei. Não é? Uma grande dica é não só o perfume dentro do carro, mas também o perfume que você está usando, né? É muito importante você estar com hálito bom. É muito importante você estar fresh, bem limpo. E não é necessário fantasiar isso ou camuflar isso com um perfume forte. Então, caso você use um desodorante, tudo bem, mas eu acho que... o perfume é algo muito pessoal, tem sempre que ter um cuidado aí especial. Você vai sair 5 horas da manhã e vai iniciar o seu atendimento às 7. Uma borrifada ali sutil ali. Isso. E tá ótimo, mas não 5 minutos antes de atender o cliente ou 10 minutos você ir lá e passar um perfume ali super forte, exagerado. Isso pode... E o perfume de carro também, né? A gente costuma quase dia sim lavar os nossos carros. Tem um outro ponto muito importante, o cheirinho de lavar rápido. A sua grande maioria é um produto ali que é um perfume barato, digamos assim, e que acaba incomodando o cliente, né? Principalmente se o cliente tem alguma alergia, como eu hoje tenho uma rinite atacada e um pouco de gripe. Muito obrigado, Daniel, por ter vindo, mesmo com todas essas... ele hoje está com a voz meio diferente, porque realmente ele está com essa enfermidade, né? Exatamente. Mas ainda bem que ele está aqui, não está trabalhando. Talvez possa causar a impressão de que você está com resfriado. Exatamente. Né? Isso é um ponto isso é outra coisa. Também. Olha aí, gente, só para dar a dica, terminar essa dica desse... Não é só o perfume, não é só o óculos, é sair bem barbeado, né? Você está com uma barba bem feita. Eu, no caso, eu tenho que estar com o cabelo bem feito. Um adendo importante, quem tem barba, né? Que nem o Wagner. A minha barba é sempre muito cheia, se eu deixo crescer, cheia de falhas, então... Se você tem dúvida, deixa a sua dignidade agir. Porque é o seguinte, quando você tem, por exemplo, você vai colocar uma camisa, né, uma camisa por baixo, né? Uma camisa por baixo de uma camisa, não é interessante que ela não apareça, não mostre o colarinho. A gente se apresenta aqui de terno e gravata, para mostrar. O dia que a gente for falar sobre vestimenta, eu vou chegar aqui de camiseta regata e o Daniel também. Vamos fazer uma apresentação para vocês verem qual é a diferença de a gente trabalhar o impacto que uma vestimenta, estar bem vestido, ele representa a você quando você está em um hotel de luxo, quando você está em uma empresa, você precisa, às vezes, para ir no toalete, precisa atravessar a empresa inteira. Então, é muito importante sempre isso. Isso aí dá um gancho para o próximo... para a próxima coisa que assim, muito pedido para a gente, é falar sobre o comportamento, nosso comportamento com o cliente. Né? Então, nós temos alguns erros que são cometidos e que a gente pode até auxiliar contando algumas histórias. Espero que marque para vocês as histórias que a gente tem. Mas, por exemplo, você já teve alguma história comportamental? De comportamento não me recordo em específico, né? Mas eu costumo dizer que é lição de casa número 1. Sim. Né? Principalmente no primeiro encontro com o cliente. Bom dia, boa tarde, tudo bem com o senhor? Sim. Nunca e aí, beleza, né? Por mais que você esteja atendendo, muitas vezes, um artista, um jogador de futebol, saiba que você está ali no momento do seu trabalho
executando o seu trabalho, você não é amigo deste cliente, seja ele uma celebridade no mundo artístico, de futebol ou qualquer outro esporte, né? Então isso é Isso mesmo. muito importante sempre, né? É verdade. Um outro erro muito comum que eu percebo sempre no aeroporto, às vezes, né? O cliente chega, está carregando uma mala, o motorista já estende a mão para ele. Em dois fatores, às vezes o cliente não quer, está tão cansado que ele não quer soltar a mala dele para te cumprimentar. E tem algumas pessoas que realmente, alguma questão pessoal ali, não é tão gentil, tão social, digamos assim, ele não gosta de ficar pegando na mão Sim. de todo mundo, principalmente ele acha que você é um motorista, ele não te conhece, então sempre importante, regra muito importante, espere pelo cliente estender a mão para que você o cumprimente. Verdade, isso aí é importante. Bem, o comportamento da gente influi muito na maneira com que o teu cliente vai falar ou vai agir com você. A gente tem que se refletir no cliente. Exatamente. Então, assim como no namoro, né, você tem que ver o que a mulher está fazendo, ou o que o parceiro está fazendo, para que você não invada ou seja a pessoa a ditar moda. Se você está querendo conquistar uma mulher, também é uma dica aí para você. Você tem que se espelhar nela. Não tente você ser a pessoa a ser seguida, tente seguir aquilo que ela está fazendo. Então, o nosso cliente, a gente tem que ter um pouco de perspicácia. A gente tem que ver como o cliente está agindo para que a gente possa agir como eles. Então, é uma questão comportamental muito importante, você se espelhar nele, né? E tentar fazer aquilo que ele faz, certo? Exatamente. Um outro ponto muito importante é o motorista também estar no carro ali mastigando chiclete ou com uma bala, boca aberta, né? Extremamente deselegante. Claro que se você está no carro ali em um momento, você precisa colocar um chiclete na boca, coloque esse chiclete, mastigue sempre de boca fechada ali. E se for falar com o cliente, jogue ele para o canto da boca, para que o cliente não veja ali, se ele estiver principalmente na sua frente, não veja você com um chiclete na boca. Né? Se der tempo, jogue fora, melhor. É importante se falar sobre isso, sabe por quê? Porque quando a pessoa tem um chiclete, a gente aí, inclusive, patrocínio de empresas de chiclete, pode entrar em contato conosco aí, pega aqui na descrição do canal. Mas é o seguinte, é importante o chiclete para um motorista, assim como é importante para um piloto. Então, o piloto ele se mantém atento, mascando chiclete. Ele não dorme. Pico de adrenalina ali, né? Exatamente, não é só pelo açúcar, e sim pela mandíbula, mastigar o chiclete. O movimento. É importante, o movimento. Mas é lógico que a gente está falando isso de uma maneira educada, elegante, né? Para que o cliente não se incomode com esse teu ato. Mas isso é algo de segurança, é uma manobra de segurança do motorista. Exatamente. E agora a gente pula um pouco para falar de erros no ambiente do seu veículo, né, Wagner? O que você tem para falar um pouco a respeito disso? Olha, assim, existem bastante erros, né, que as pessoas utilizam, mas eu até falaria para você assim, a primeira coisa que acontece no veículo é você não saber aonde está as coisas num veículo que você está trabalhando. Lógico que você que tem o seu próprio veículo e usa um único veículo, você sabe mexer em tudo. Só que quando você trabalha com vários veículos, como a gente trabalha com... Ou até mesmo você, motorista freelance que vai dirigir, Isso. Ou a V-Class do Daniel, ou a Escalade do Malagola, ou um carro de qualquer outro parceiro. Se não conhece ali, tire 5 minutos antes. Se tiver dúvida, ligue para o parceiro. Onde que eu manuseio, onde são os comandos do ar-condicionado, eu não me localizei. Será muito melhor e você será muito mais produtivo para o trabalho em si, você fazer essa pergunta para o dono do carro ou o gerente da empresa. Ou o manual. No manual, exatamente. Ou o manual. Ou YouTube. Seja, hoje você tem tudo lá, né, no manual. Então, quer dizer, a primeira coisa que um cliente entra no carro e você deveria saber é a ambientação do carro. Como que ele está? O ar-condicionado está bem ou não? Isso é fundamental. É uma situação que vai acontecer todas as vezes e você vai ser obrigado a perguntar para o teu cliente. Não esqueça de fazer isso, tá? Você tem algum tempo para conversar com o seu cliente.
O tempo que você tem é na hora do comprimento, é depois de colocar as malas, é quando ele entra, você fala, foi boa a viagem, e no segundo momento é perguntar, depois que você andou um pouco, você que está aí aqui em São Paulo, saiu do aeroporto, antes de chegar na Ayrton Senna ou na Dutra, aí então que o carro já está ambientado, já foi suficiente o tempo do ar-condicionado funcionar? Perguntar sobre Exatamente. a temperatura adequada. Na saída do estacionamento, praticamente, ali, eu costumo perguntar, às vezes o cliente pode estar com muito calor também. E importante, o ambiente dentro do seu veículo, ele deve ser confortável para o seu cliente e nunca para você. Então, se você gosta do ar-condicionado em 18 graus, você precisa entender como o cliente gosta do ar-condicionado. Uma dica ali, dependendo da temperatura, eu costumo deixar em 20 graus. Sim. Mas você tem um americano que ele gosta do ar-condicionado excessivamente 18 gelado. graus. Aí você vai lá e coloca 18 graus e você acaba pegando um resfriado. O europeu... E o europeu é o contrário. Você coloca lá 23 graus e ele ainda acha que está frio. Então... Eu já até citei aqui, tem alguns clientes que às vezes estão um casal ali, ou a família, uma parte, um deles gosta do ar mais gelado e o outro gosta do ar ali. Já foi citado. Quente. Alguns carros, e os nossos carros que são premiums, e que é o intuito desse podcast é falar sobre carros premiums, você tem que saber que existe o ar-condicionado para o lado direito e lado esquerdo do carro, na parte traseira. Então você consegue controlar e você inclusive pode deixar a cargo do próprio cliente fazer isso se eles assim o desejar, né? Um outro erro também para você que almeja se tornar um professional chauffeur, o Hilux, é a questão do celular no painel do carro, né? Muita gente, é muito comum hoje. Por favor, gente. Mas é assim, primeiro dar-se a impressão nitidamente que você não conhece a cidade, né? E isso não é legal para um cliente que vem de fora. E outras vezes está lá mensagem do amigo, da esposa, em algum momento ligações. Eu costumo deixar sempre o meu celular no silencioso e num lugar discreto. Muitas vezes o cliente fala, nossa, você conhece a cidade muito bem. Claro que conheço, né? Mais de 15 anos trabalhando aí nesse segmento. Sim. E antes disso também, outras atividades que já fiz anteriormente, até falei aqui para vocês também. Então é muito importante deixar o celular num lugar discreto. Eu costumo deixar no console ou, no máximo, você coloca aqui no canto, no painel, que o cliente não vai ver ali que você está o tempo inteiro dependendo do Waze, né? É verdade. Porque o Waze hoje é uma ferramenta essencial, mas você não pode confiar 100% no Waze. Ele pode te colocar em alguma enrascada. Eu já comentei aqui também, mas assim, é muito importante, se você vai fazer um trajeto conhecido e ver pelo Waze o que ele está fazendo, o Waze muitas vezes te manda para caminhos que você não quer fazer, você nem está buscando e nem gostaria de fazer. O que acontece? Quando você está no Waze, ele pode mandar você dar a volta pelo Rodoanel aqui em São Paulo, que aumenta pelo menos uns 20 quilômetros a mais, que pode até, de certa forma, parecer mais rápido, mas nem sempre confiável, porque pode ter algum acidente, né? Você pode passar por alguma situação. Eu acredito mais nos meus instintos e nas possibilidades de mudança de percurso. Então, por exemplo, se você pegar uma Ayrton Senna, nós que trabalhamos com isso, você que está aí sabe disso, é mais confiável do que você pegar a Dutra. Principalmente hoje em dia, com obras ali intermináveis, né? Isso vai acontecer, eu não sei quando você for assistir esse podcast, mas pode ter certeza que isso é eterno. A Dutra, normalmente, ela é pior do que a Ayrton Senna. Acredito, e se por acaso você estiver vendo isso e dando risada da minha cara, eu adoraria, porque a gente teria mais uma opção boa para poder ir para o exatamente. Hoje cedo mesmo eu tive um atendimento e as 3 opções de rotas, voltando do aeroporto para um hotel ali nos Jardins, estavam dando via Dutra, né? Eu fui ali, percebi pelo meu instinto, falei, vou via Ayrton Senna, que no final acabou dando certo. Muitas vezes acontece também ali do Waze te colocar por dentro de um bairro ali, sendo periférico ou não, mas às vezes para ganhar 2 minutos, né? Se for periférico, às vezes você coloca em risco a vida ali do seu cliente, um assalto, ou o cliente fica preocupado, né? Quando ele sai de uma zona ali que aparentemente não gera um conforto de segurança para ele também, né? Uma coisa bem interessante também é falar sobre lenços de papel jogado dentro do carro.
é importante você ver limpeza. Às vezes você dá uma olhada por cima e parece estar tudo limpo. Eu faço uma coisa, Daniel, que talvez não seja comum para todo mundo aí que trabalha com isso, mas é importante eu falar como eu faço, porque isso provavelmente dá certo. Eu sento no lugar aonde o passageiro está e tento observar. Muitas vezes eu já vi garrafa embaixo do banco do motorista ou do passageiro. Então, às vezes, o cliente deixou cair essa garrafa e quando entra um outro cliente, ele vai achar que o carro não teve a higienização correta, né? Assim como lenço de papel e, às vezes, até um palito de dente. Que a pessoa joga, ela deixa lá e mesmo que ela voltar para o carro e se ela ver aquilo, ela não vai lembrar que foi ela mesma que colocou. Eu vou até um pouco além, né? Eu tenho uma história bastante interessante com um cliente muito importante hoje da Best Chauffeurs. Eu fiz um atendimento, levei esses clientes, estava 2 executivos ali da empresa, com mais uma terceira pessoa que eu não me recordo, um convidado. E o CEO da empresa estava sentado no banco da frente. Fomos no Jockey, né? O Jockey ali não tem um piso tão limpo, estrada de terra ali, piso. Quando ele retornou, claro que nesse intervalo eu fui fazer higienização e checklist do carro por completo. Quando ele retornou, ele reparou no detalhe do tapete que eu havia batido. Ele falou: "Você bateu o tapete do carro, Daniel?" Ele falou: "Eu nunca vi um motorista fazer isso." Eu falei, essa é a diferença entre um motorista e um professional chauffeur. Então, os detalhes farão a diferença para que você se torne um profissional de sucesso, capacitado e tenha aí a selo de qualidade Willux. Senhores, nós estamos falando aqui de situações que eu não me incomodo em nada, em bater o tapete do carro, em ver e secar, pegar o papel ou pegar o palito de dente de alguém que deixar esse ambiente, esse habitáculo do carro para este cliente meu, porque ele é muito importante para mim. É uma lição que vocês têm que saber e tem que não ter a preguiça. A preguiça é inimiga de vocês. Todas as vezes que vocês acharem que vocês estão vestidos de terno e gravata e estão indo para uma festa, vocês estão indo para o lugar errado. Vocês estão trabalhando. E para trabalhar, você pode se considerar um garçom, mas nunca o cara que está indo para a festa, porque quem está indo para a festa é o seu cliente, está te pagando bem por isso. Todos devem pensar como o ambiente do quarto sendo o ambiente do carro sendo um ambiente, um quarto de hotel 5 estrelas, né? Ou seja, todo dia ele deve ser limpo, higienizado. É isso. O cliente saiu, retorna, ele tem que estar impecavelmente limpo. É assim. Daniel, a melhor comparação que pode se fazer com um veículo é você pensar num hotel. Exato. É a extensão do hotel, é o período dessa pessoa que está em viagem, que saiu de um outro país, que saiu do conforto do lar dele, que está pagando um dinheiro muito interessante para ser muito bem tratado. Então, nós temos que oferecer para eles exatamente a extensão do que é a casa dele. A casa dele, ele tenha 1, 2, 3, 4, 5, 10 empregados. No carro, ele vai ter só você. Então, vamos fazer aquilo que ele quer e pode ter certeza que você vai ser recompensado. E um detalhe importante, né? Nós não estamos falando somente de limpeza interna. A limpeza externa ela é tão importante quanto também. Muitas vezes, durante o dia está ameaçando chover, mas o seu carro preto ficou empoeirado, você deve mandar lavar, né? Eu tenho alguns motoristas da minha equipe que às vezes até brincam, né? Porque eu tenho toque com limpeza, né? Porque o carro não está tão sujo. Nós temos. Eu peço, lave o carro, por gentileza. Ele fala, está limpo, mas não está no padrão Best Chauffeurs, não está no padrão Willux que nós desenhamos para vocês, né? Então isso é extremamente importante. Isso é o que vocês têm perguntado para a gente, né? Como que deve ser, o que você está fazendo de certo ou errado, é isso que nós vamos falando para vocês. As coisas que podem ser, talvez vocês não entendam que vocês estejam cometendo algum erro, quando na verdade, talvez não seja para alguns clientes, mas para o cliente da Best Chauffeur ou da 5 Star, né? Se você se considera um Willux, você vai ter que fazer o que a gente está falando, porque é este curso que nós damos para que que nós lecionamos aqui para você, nós preparamos e
elaboramos com todos esses erros, detalhes, minúcias do que é ser um professional chauffeur, é importante que você saiba que é isso tudo que você vai aprender. E lembre-se que aqui nós estamos dando os spoilers, né? Mas o curso em si nós iremos abranger ali ponto a ponto, com exemplos, com situações reais que aconteceram ali, com motoristas que nós vimos no aeroporto. Então isso é muito importante. Não se esqueçam de se inscrever sempre no nosso link. Muito obrigado aí. E olha, é verdade, eu ia falar outra coisa que estão perguntando e perguntam muito para a gente, é sobre a postura, né? E o time, né? Então, eu queria que você falasse de alguma coisa, algum momento de algo que provavelmente alguém que está nos vendo aí está cometendo, está dando um deslize. Sobre um exemplo, chegou no hotel para buscar o seu cliente. Se o cliente vai sair às 8, você chegou às 7h45, fica ali no carro aguardando, né? O capitão porteiro ali, o doorman, não sabe quem é você. A segurança, às vezes, pode desconfiar ali, né? Porque você não saiu do carro, principalmente se ele for totalmente insufilmado. Então, saia do carro, né? A gentileza, a cortesia que nós sempre falamos aqui. Sim. Cumprimente ali o capitão porteiro, cumprimente o doorman. Bom dia, tudo bem, Anderson? Eu sou o Daniel Moreira, eu vim buscar o VIP Sr. Johnson, e ele sairá agora às 8. Posso aguardar aqui? Então isso já transmite ali uma confiança e você já começa a ter um relacionamento com esse profissional deste respectivo hotel, né? Então isso é muito importante. Eu tenho algo, você falando de hotel, por exemplo, existem algumas posturas, né, que são muito importantes no hotel, de você não esquecer do seu propósito. Todos nós vamos para um hotel para buscar o passageiro e a gente já se prepara para atendê-lo. Então, muitos perdem o foco. O que eles fazem? Eles começam a conversar, bater papo, falar sobre o jogo de ontem, falar sobre coisas, amenidades, e pode aparecer o teu cliente atrás de você e você está batendo papo com outras pessoas. Então, você que tem uma necessidade de falar, não use o seu ambiente de trabalho. Imagina que você está trabalhando numa empresa multinacional, onde teu cargo é presidente da empresa e você está fazendo coisas que não competem à sua atividade. Então, você foi lá para pegar um passageiro. Então, se apresente ao porteiro, capitão porteiro, deixa a sua mensagem e aguarde. Fique preparado para isso. Exatamente. Eu tenho até um exemplo muito comum, até compartilhei com você recentemente, que é um motorista em comum. Sim. Obviamente que eu não vou citar o nome dele, que é um ótimo profissional, sim, mas que às vezes nós vamos lapidando ali com alguns detalhes, né? Numa operação com um cliente super importante que eu tenho, de uma multinacional, com 5 minivans. Sim. E o motorista chegou no hotel, cumprimentar as outras pessoas. A operação estava para começar, 8 horas da manhã, ele chegou às 7h30, mas ele de terno e gravata, mas ele estava de boné, né? Ele disse que é careca e que tem frio na cabeça. Eu não tenho frio na cabeça, hein? E ali o Head of Security viu ele ali e perguntou, o meu irmão estava até coordenando também, o Wagner, falou, Wagner, aquele motorista é da nossa equipe? Aquilo já criou um impacto negativo. Nós não temos nenhum preconceito contra a questão do boné. Mas, para o professional chauffeur, é inadmissível você chegar no ponto onde você iniciará o seu atendimento, ou durante, ou no término, e usar um boné. Ponto muito importante. Nós sempre falando, você é assistido a todo momento em que você está trabalhando, desde o momento que você sai da sua casa, principalmente quando você está no ambiente do hotel ou no ambiente de uma empresa ou um restaurante que o seu VIP esteja. É verdade. E isso é tão importante. Ele acabou de falar que nós não temos preconceitos. Nós estamos nos apresentando de terno e gravata. Existe essa necessidade em alguns casos. Outros casos nem é tão importante essa indumentária. O que é mais importante é a sua educação, o cabelo da pessoa pintado ou não, a barba pintada ou não. O que nós precisamos é de uma apresentação que reflita o que o cliente quer.
Então, se o cliente se apresenta e necessita desse tipo de papel que a gente faz, é tão importante, porque esse cliente ele pode chegar um dia e pegar um documento e dar na tua mão para falar, olha, ó, eu só preciso que você entregue isso em tal lugar. Dependendo da maneira que você se apresente, o local que você vá, a pessoa olha para você e fala, você não você não representa aquela pessoa que pediu para levar aquilo. Então, é muito importante deixar bem claro aqui para vocês, sem preconceito nenhum, não existe esse preconceito. Não, jamais. Pelo contrário até. Isso às vezes acontece, citar um exemplo, se estamos trabalhando com uma banda de rock, né? Muitas vezes você já atendeu muitos clientes, eu também, é inadmissível estar de terno e gravata, né? O segurança, você vai ser um ET ali, modo de dizer, né? Perante o grupo, e você vai se destacar muito. Isso pode até comprometer a segurança. E, obviamente, o cantor ali, o staff da banda não vai gostar. Mesma coisa se for para atender um executivo, mas de repente esse executivo é um fazendeiro que vem do Nordeste, Goiânia, algum outro estado. Eu vou mandar um motorista atendê-lo, às vezes eu tenho que ter a percepção de qual motorista, de qual profissional mandar atendê-lo. Talvez nesse dia esse profissional atendê-lo sem gravata ali, está um pouco mais despojado e sem tanta fineza, entre aspas, né? Importante falar para vocês aí, olha, sempre que vocês virem em algum momento, forem solicitados, e nessa solicitação pedir para você que você vá com traje livre, por favor. O traje livre de qualquer professional chauffeur, de qualquer Willux, é uma camisa preta, calça jeans e sapato preto. Você pode usar uma camisa branca, um sapato preto, tá? É assim, camisa branca ou sapato, ou camisa branca ou camisa preta, mas calça jeans escura. Esse é o nosso, a maneira de nos apresentar, porque se a gente deixar livre, existem episódios que aconteceu comigo em um momento, onde uma pessoa colocou uma camisa vermelha, não era camiseta, não era polo, era uma camisa vermelha, uma bermuda bege, né, para poder fazer o atendimento, porque era livre. Então, este não é o padrão, não reflete o que o cliente quer. Por mais despojado que o cliente seja, por mais simples que ele seja, é importante que a gente se apresente da maneira que ele gostaria de nos ver, não da maneira que você gostaria de estar. Exatamente. Eu costumo até sempre focar com a minha equipe. Nós temos, às vezes, eventos de Fórmula 1, dress code, será low profile, né? O que eu coloco sempre a descrição: calça jeans, sapatênis, camisa branca, preta ou cor clara, né? Sim. Porque às vezes algumas pessoas entendem que um amarelo canarinho é uma cor discreta. Exatamente. Essa é a opinião dele. Ou às vezes e boné. pode... E boné. Então, o cara é daltônico ali, né? O preconceito não é o boné. O preconceito não é. Inclusive, acredito que em alguns eventos seja até necessário esse tipo de... Mas desde que todos estejam uniformizados ou seja um requisito da própria empresa que aquilo aconteça. Numa Fórmula 1, por exemplo, existem algumas escuderias que exigem que a gente use o boné. Então, se isso for o caso... Tem uma história bastante interessante em relação a isso que vocês devem se atentar. Eu trabalhei em uma escuderia, uma das maiores, há alguns anos atrás, e um motorista, né, ele quis ir além, né? Então... ele pensou, vou com o boné dessa escuderia. Ele chegou na operação. Sim. E ele foi chamado a atenção na hora. A Head of Security da operação, uma italiana super rigorosa, falou, quem que é aquele profissional? Pede para ele tirar esse boné agora. Ou seja, por uma questão de segurança, essa escuderia em específico queria que ninguém da equipe utilizasse roupas uniformizadas. A roupa uniformizada era o engenheiro, o staff, essas pessoas. Mas... o motorista não, o segurança não, ou seja, que você se tornasse discreto ali, né? Me permita dizer que não há muitos anos atrás nós tivemos um episódio com uma das escuderias onde ela foi atacada, né, por estar com os labels, né? Estava colocado todo
estava com os Adesivados, adesivado com o nome da escuderia, né? E isso numa época onde acreditava-se que o Brasil estava numa situação muito boa, falando dessa possibilidade criminal, né? E aconteceu algo que nunca acontece. Um carro foi parado, uma van, roubaram a van e todo que estava com Eu me recordo muito bem desse episódio. Então, e por isso, depois disso, a maioria dos veículos passou a ser blindado. Todas as escuderias, praticamente, hoje da Fórmula 1 trabalham com veículos blindados. Infelizmente. É a necessidade deles, a gente tem para atender, mas era um evento mais tranquilo e porque estava uniformizado. Mas tem aquele ditado, né? Infelizmente, mas enquanto uns choram, o outro vende o lenço, né? Na guerra, né? E hoje nós, de uma certa maneira, nos beneficiamos dessa insegurança total que temos na cidade de São Paulo, né? Claro que prezamos para que isso melhore, mas enquanto isso, hoje São Paulo e o Brasil é o país número 1 do mundo no segmento de veículos blindados, né? Ultrapassamos o México anteriormente, que era o país mais crítico. A frota maior de carros blindados do mundo. E agora nós vamos falar um pouco também aqui de alguns erros materiais, né? Quando você fala de erros materiais, a gente está dando uma sequência nesse problema, né, do boné. Né? O boné pode ter várias características, por causa da escuderia, no caso, até só para completar o que você falou, pode até ser porque na escuderia eles tinham mudado aquele logotipo, ou aquilo ali já se tornou algo que tinha alguma coisa agregada, a gente não sabe. Mas pode ser porque houve esse problema, né, de crimes e tal. Agora, uma coisa que eu diria para você, por exemplo, um professional chauffeur, você que está aí e vai atender uma empresa, saiba que detalhes, mínimos detalhes. Por exemplo, você... Dentro do carro, a pessoa fala assim, olha, eu precisava anotar alguma coisa, você vai e puxa uma caneta, e essa caneta tem uma propaganda de um concorrente. Da concorrente mais feroz da própria empresa. Se isso acontecer, você tirou não só o humor do seu cliente, mas atrapalhou todo o seu trabalho, dependendo para quem, pior. Ou até mesmo eu subcontrato a 5 Star e o seu motorista vai lá com a caneta da 5 Star para o meu cliente. Isso é deselegante, né? E não é ético também no mercado. Isso pode gerar ali um atrito numa importante parceria. Um outro ponto bastante importante que eu tenho também, eu tenho um cliente em comum aí do segmento alimentício e doces também, né? Sim. E bebidas. Sim. Então, toda a operação que eu tenho com este cliente, eu sempre faço um briefing com o meu motorista, com o professional chauffeur. Nós não podemos ter bala de uma marca específica e nós não podemos ter água de uma marca específica. Concorrente. É o concorrente do cliente, né? Então, essa... Me chama atenção isso para uma situação... São duas situações, tá? A primeira situação e que assim, parece algo simples. Aquilo que eu falo, a simplicidade pode te constranger bastante. O que acontece? Eu fui agradar uma secretária, eu particularmente fiz esse erro e tive um retorno não tão agradável. O que acontece? Eu tenho uma agência de publicidade que atende uma determinada marca de chocolate, né? E essa agência de publicidade tem secretárias. E eu mandei um presente na Páscoa. Do concorrente. Um chocolate do concorrente, que era muito mais, eu diria assim, que tem um status maior, né, no mercado de chocolates. E quando isso chegou até lá, a pessoa agradeceu e mandou devolver, porque ela não podia ficar, porque era do concorrente. Ou seja, até mesmo para você presentear uma secretária, uma secretária, você tem que pensar muito naquilo que você vai fazer com determinados clientes. Ou seja, isso, a gente está falando da secretária do seu VIP. Imagina se eu resolvo fazer isso para o VIP.
Então, é um erro que pode te custar muito caro. Parece algo simples, mas essas grandes empresas, normalmente, elas levam isso muito a sério. Muitas vezes os seus executivos eles não podem sentar em um restaurante e pedir uma bebida do concorrente ali, né? Se eles enxergarem que o seu fornecedor está utilizando ali um produto do concorrente no dia a dia, isso pode custar o seu contrato. O seu contrato reincidido, literalmente. Isso eu vou dizer assim, a importância é tão grande que por algumas vezes, não foi uma única vez, eu fui obrigado a trocar os pneus do veículo. Eu não podia atender um cliente, porque esse cliente era fabricante de pneus. E aquele pneu que estava no carro, um dia antes, eles tiveram que me pagar uma diária a mais para trocar os pneus do carro e uma diária depois para poder tirar os pneus do carro e devolver para eles. Porque o meu pneu original voltou. Eles poderiam até me dar de cortesia. Da próxima vez, por favor. Mas a marca de vocês é muito melhor do que a do concorrente. Agora, realmente, isso é importantíssimo. A gente está brincando, mas é algo importantíssimo que tem que levar a sério. Nós estamos falando fatos que acontecem conosco para que vocês lembrem e marquem vocês, porque é muito importante. Esses erros acontecem. Exatamente. E falando de material um pouco, eu vou retomar aí no início do atendimento, né? Você vai atender o seu cliente e esqueceu a placa, né? Não teve tempo de imprimir. Aí pega uma folha de sulfite, escreve ali a caneta, isso é totalmente inapropriado para um professional chauffeur. Ou então está lá esperando o cliente há mais de uma hora, coloca a placa, que isso é inadmissível. O ideal é que você tenha aí... um outro ponto também, às vezes muitas pessoas utilizam o celular. Digamos que na emergência da emergência da emergência, isso é aceitável, mas não torne isso um hábito, porque você aguardar pelo seu cliente com o celular, você pode correr o risco de perder o seu cliente, ele passar e não te ver. Isso pode ser um fator complicado. Utilize sempre um tablet ou iPad, mas, muito importante, esteja sempre com a bateria pelo menos 80% recarregada, né? Eu tenho que dizer para vocês aqui que é importante, isso daí a gente ficaria aqui no curso falando por horas sobre só a chegada no aeroporto, né? Essa característica que nós temos, né, do nosso trabalho é de recepcionar no aeroporto. O cliente ele não entra num carro de aplicativo lá fora buscando o carro. O nosso cliente, nós que buscamos ele dentro do aeroporto. Nós podemos buscá-los eles dentro, até na porta da aeronave, até chegar dentro do nosso veículo. Isso é um serviço que também é possível de a gente contratar dentro do aeroporto. Hoje, teve uma época que parou e hoje a gente consegue contratar novamente, pegar o VIP na porta do avião e levar até o veículo lá fora. E isso daí é muito importante a gente saber que existe essa qualidade. Isso é uma exclusividade desse greeting service, isso é para poucos, né? Poucos têm essa conexão que nós temos hoje com profissionais do aeroporto. Não é um serviço barato. Não é um serviço barato. É importante. Agora, nós ficaríamos horas falando sobre esse erro, né, que acontece, porque eu já vi várias coisas acontecendo no aeroporto, né, vários episódios, inclusive pessoas que vão para o aeroporto sem a placa. Acreditem vocês, uma das coisas mais assim, surreais que eu já ouvi são pessoas, acredite, que se dizem profissionais, né? Eu sou obrigado a tratá-los assim, porque realmente isso não pode acontecer, não é admissível. Eles têm vergonha de carregar uma placa, de colocar uma placa em frente para buscar alguém. Então, assim, pelo fato deles não se sentirem bem postando uma placa, mesmo que você a dê para a pessoa, para ela carregar essa placa, né? Eu não posso chamá-lo de profissional, mas assim, ele... Está na profissão errada. Ele simplesmente não coloca a placa. Olha o que aconteceu, isso é fato, acontece. Não colocou a placa, pegou o nome da pessoa e ele ficava olhando, um ótimo observador. Ele ficava olhando. Quando a pessoa se sentia procurando e não achava ninguém, ele chegava para a pessoa e falava: "O senhor é o senhor Daniel Moreira?" Ou seja, ele
tinha uma técnica para não utilizar a placa que estava em poder dele, mas ele não gostava de carregar. E isso não funciona, né? Porque hoje nós temos alguns padrões diferentes de utilização de placa. Algumas delas são o nome do VIP, só o primeiro nome. Segurança. Você coloca o sobrenome por uma questão de segurança. Sim. Outras utilizam o logo da empresa e outras utilizam um código ali que ele é Até pode indecifrável. ser um ali, símbolo, né? um símbolo. Agora, o que é muito importante é dizer que, ao ir para o aeroporto para buscar uma pessoa, e isso que nós estamos falando aqui nesse podcast pode parecer algo assim, Wagner, isso é óbvio. Todo mundo sabe. Acredite que profissionais como esse que eu acabei de falar para você, que existe, ele deve estar me vendo agora e falar assim, poxa, está falando de mim. Ou seja, se ele tem esse hábito e tem esse medo, né, de carregar uma placa, de ver com que as outras pessoas estejam vendo ele segurando uma placa, ele se constrange em ver essa situação. Acredite, motoristas regulares são muito criativos. Muito criativos. E no curso a gente fala sobre motoristas criativos. E com muitos casos reais, né, que nós temos isso. Olha, tem pessoas que usam o óculos, colocam a placa aqui. Tem pessoas que colocam um balão e colocam clips e fica com a placa da pessoa no balão para que eles não peguem na mão. Olha, existem situações que a gente fala para tentar marcar que realmente existe um procedimento. E o procedimento é protocolo. E protocolo você tem que cumprir. E aí que fica um ponto muito importante, né, para você, contratante, muitas vezes uma secretária, um head of security, para que você entenda a diferença desse profissional, desse professional chauffeur Willux, né? Às vezes comparado com um outro profissional, nada contra, mas que vai no aeroporto de calça jeans e uma camisa polo, num domingo de manhã para buscar o seu executivo, né? E o seu executivo chega de viagem, ele não é, esse não é o serviço que eu contratei, né? Isso pode ser algo muito complicado para vocês. É isso mesmo. Então, aquilo que eu falei para vocês tem que ficar bem bem marcado, tá? Não esqueça, a lição disso daí é que o reflexo do teu passageiro, você tem que ser o reflexo dele. Você é um espelho, tá? Então, tudo aquilo que você imagina que teu cliente pode querer de você, você passa para ele. Exatamente, exatamente. Bom, tem mais perguntas aqui, hein? Tem mais perguntas? Tem assuntos aqui que a gente precisava falar. Lições que marcam. Exatamente. Tem algumas lições na vida da gente que marca, né? Tanto uma narrativa real com impacto emocional e um aprendizado, né? O aprendizado é o que nós sempre precisamos buscar, né? Esse é o nosso foco. Posso falar de uma situação, assim, coisas que marcam e que a gente precisa passar para vocês. São momentos que vocês vão passar e que podem custar toda a sua reputação. Então, por exemplo, houve situações que aconteceram e que a gente não consegue contornar. Por exemplo, eu sempre falo para todos os professional chauffeurs, olha, esse é um procedimento, eu estava falando sobre protocolo, procedimento. Procedimento é você está indo num restaurante, então você sai, pega o seu passageiro, já fez aquele atendimento lá no hotel, já pegou, ou no aeroporto, ele está indo almoçar. Então, a partir do momento que ele vai almoçar, o que acontece? Você para na porta do restaurante. Muitas vezes no carro blindado, quem vai abrir são os valets do restaurante. Exato. A gente pode falar de alguns restaurantes nobres aqui, mas eu não vou citar nome enquanto vocês não patrocinar o programa. Então, na verdade, eu estou brincando. É isso. Então, o procedimento normalmente tem alguém que abre a porta para eles entrarem do carro e você, naquele momento, você tem que estacionar o carro numa posição muito estratégica e próxima para que você possa atender esse passageiro. O que acontece? Erros que podem acontecer, que podem ter custado para você. Talvez você já deve ter passado por isso. Você acabou de deixar o passageiro, aí você, poxa, estou morrendo de fome. O que você vai fazer? Vai almoçar. Então, ele foi almoçar, você foi almoçar, você já deixou ele no restaurante, era para isso. Isso é o que um aplicativo faz. O que nós fazemos não é isso. Nós temos que sair da porta
aguardar por 10 a 15 minutos até que este passageiro sente-se à mesa e comece a comer. É isso que você tem que fazer. Por mais urgência que você tenha de comer, ele é que está sendo tratado e não... Exatamente. O que pode acontecer? Às vezes você que está aí se pergunta, mas como que eu vou fazer isso? Entrar no restaurante, olhar o cliente. Comunicação, né? Seu cliente entrou, estacione o veículo logo à frente, se comunique com o maître. Boa tarde, tudo bem? Eu estou cuidando da segurança do VIP, que acabou de chegar. Passe a descrição do teu VIP. Gostaria de saber se a reserva está tudo ok com a reserva dele. O procedimento está tudo ok, eles já estão sentados à mesa. Não precisa pedir para ir almoçar para o teu cliente. Tem o feeling, eu costumo dizer, eu coloco um timer no meu telefone de 45 minutos. Nosso almoço não pode ser tão demorado como o do VIP. 45 minutos, vou num lugar mais próximo. Se der tempo para almoçar, ótimo. Se não, às vezes tem que fazer um lanche ali, não tem jeito. Muitas vezes o motorista, o profissional, está em um local que não tem uma lanchonete ou um restaurante que ele tem o budget para almoçar. Isso acontece com você, Wagner, acontece comigo, isso é normal. É verdade. Não, você tem que tomar muito cuidado. E até mesmo que você tenha o budget, né? Às vezes é um pouco deselegante sentar ali no mesmo restaurante que o seu VIP, se ele não te convidou, né? Ele pode ver ali quem convidou esse motorista para almoçar aqui ou para jantar, né? É lógico. O erro acontece, né, quando você dá mais valor a você do que ao seu cliente. Neste momento, quando você resolve sair da porta do restaurante porque você está com fome, não que você não tenha o direito de comer, não que nossa profissão tem esse problema. Nós temos que ter qualidades diferentes, fisiológicas, inclusive, do que muitas das profissões, porque a necessidade do seu cliente ela é muito importante. Então, você, se beber muita água, você vai ter um problema. Se você comer muito, você vai ter outro problema. Então, você tem que ter uma conduta onde o cliente tem o tempo dele, você vai desenvolver o que o tempo dele deixar. Exatamente. E que agora eu vou para um outro ponto. Imagine uma frase que mais dói, né? Um feedback. Um cliente seu de alto nível contrata teu serviço e no final você recebe um feedback de que o motorista enviado não era um motorista apropriado para esse tipo de atendimento, né? Isso mostra uma deficiência do motorista. Exatamente, porque isso vem, de repente esse profissional chegou lá com uma quebra de padrão. Um exemplo pode ser o boné, pode ser uma questão de vestimenta, né? Isso é extremamente complicado e constrangedor. Constrangedor e também um erro que pode perca o seu cliente. Exatamente, gente. Olha, é o seguinte, essa situação que ele acabou de dizer, o Daniel acabou de falar, é uma situação que pode acontecer e acontece, né? Eu acho que eu já citei aqui no podcast, mas é importante chegar na porta do hotel e você está com uma mulher que parece a princesa de Mônaco. Você chega lá com um boné, né? Vamos falar do nosso amigo com um boné. Ele não se apresenta de boné, tá? Mas vamos supor que ele se apresenta. Uma fatalidade. Esse não é o nosso amigo. Mas se tivesse um motorista de boné ou com uma gravata esgarçada, corroída aqui, isso é normal a gente ver sujo aqui, porque já é a 6ª semana que ele está usando aquela camisa, né? Gente, isso não é a prática, não é o cliente, esse questionamento que ele falou, né, as frases que dói, essa mulher elegante, bonita, desejável, que você até se simpatizou por ela, olhar de cima e embaixo e falar, você não é o meu motorista, é algo que realmente ela está certa, você que está errado. Ou seja, não produza esse tipo, né, de material para a gente falar aqui no podcast. Não faça isso, por favor. E não interprete isso como um preconceito, né? Cada cliente ele contrata o seu perfil de profissional que ele deseja. Eu costumo dizer, se você precisa contratar um advogado e chega lá o cara todo tatuado, você vai falar, será que esse doutor é realmente tão bom?
É. Ou se ao contrário, quero fazer uma tatuagem, eu vou num estúdio de tatuagem, o cara está vestido como nós. E não tem uma tatuagem. Não tem uma tatuagem nem na mão, você vai falar, não, acho que... Na verdade, nenhum preconceito contra tatuagens ou advogados que têm tatuagem. Não é isso. É assim, a expectativa do cliente, só exemplificando. Porque na verdade, cada vestimenta ela é de acordo com um padrão, né? Pelo menos é o que a gente espera. Exatamente. Um advogado não pode ir numa audiência de bermuda ali, camiseta. Ele tem que ir como nós, ali, de terno e gravata. Pelo menos é o que nós vemos hoje. Nós temos um motorista muito, muito profissional, muito bom, que ele toca, inclusive, ele é guitarrista de uma banda de hard rock, né? E ele tem cabelo comprido, né? E ele utiliza essa maneira, ele prende o cabelo e usa terno e gravata e atende as pessoas dessa maneira. Agora, por quê? Porque da mesma forma que ele tem que ser visto de cabelo comprido e de roupas diferentes quando ele toca, ele também sabe se portar exatamente como precisa e foi muito elogiado, inclusive pelo YouTube. O Bono Vox pedia sempre para que ele não esse motorista o atendesse. Para que esse motorista o atendesse. Que ótimo. Porque ele realmente era profissional. Não é que ele falava a linguagem daquela banda. É algo bem interessante citar isso, porque não é às vezes, eu sempre digo isso, existe uma coisa muito interessante que aconteceu e eu vou falar para vocês o nome da artista, porque é interessante. Eu estava parado na frente de um restaurante, um club em Nova York. Eu estou tentando... Lotus, tá? Quando o Lotus foi inaugurado, pessoas aí mais novas não vão saber o que significa isso, mas era no Tribeca. Se você se identifica com isso, e você já esteve lá, é um lugar super chique, onde eu estava com um artista, e a Demi Moore aparece, né? Quando eu vejo ela estacionando, num dia muito frio, estava estacionando, abriu a porta do carro, né? Eu abri a porta para ela sair. Quando eu vi, porque lá, diferentemente daqui, os carros não têm insufilme. Então, eu abri a porta, quando ela parou, eu não esperei o segurança abrir, eu estava do lado de fora aguardando o meu cliente. Eu abri porque eu já sabia a porta que ela ia entrar, que é uma porta separada, mas na multidão. Eu abri a porta do carro. A Demi Moore saiu, elegante, sorridente, entrou por essa porta, eu indiquei o caminho, eu tive o privilégio de fazer isso, e os seguranças a levaram para dentro da Lotus. Eu fiquei lá fora e o motorista não desceu do carro. Não desceu do carro. E não era um carro blindado. Lá nos Estados Unidos, o protocolo era ele descer. Mas ele estava com um sobretudo, um chapéu, dentro do carro. Com um chapéu, um sobretudo. Mas era um chapéu, não era um boné, né? Não era um boné, era um chapéu. Né? Chapéu, Aí, eu aguardando, eu lá fora aguardando o meu cliente, a Demi Moore não demorou 5 minutos. Ela provavelmente não gostou ou alguma coisa aconteceu, como a gente citou o lance do restaurante. Quando ela saiu do restaurante, eu novamente vi, surpreso, abri a porta do veículo. Quando eu abri a porta do veículo, veio um cheiro de frango enorme. O rapaz que estava sentado ao volante estava comendo dentro do carro com os vidros fechados, num dia frio. Ou seja, aquele bafão apareceu, saiu de dentro do carro. A Demi Moore, como eu estava com a porta aberta, ela olhou para mim e entrou dentro do carro. Quando ela entrou dentro do carro, eu fechei a porta. Eu ainda consegui escutar quando ela baixou o vidro, porque não aguentava o cheiro dentro do carro, e falou para o motorista, por favor, vamos voltar ao hotel. E o motorista falou, a senhora não está vendo? Eu estou comendo. Ele ainda pediu para... Ela deu um sorriso lindo, como dizendo assim, fazer o quê? Ou seja, talvez até esse motorista
Eu acho que ele não está mais no nosso segmento. Isso eu deixo para vocês. Com Mas certeza assim, não. são coisas que não se devem, são deslizes fundamentais que nós não devemos fazer, né? Isso entra exatamente em condutas que comprometem, né, Por isso que eu estava falando o sobre. nível de profissional. Isso Exatamente, é uma inadmissível, conduta. né? Nós não podemos ter certas atitudes, né, que poderiam parecer simples. Comer um sanduíche dentro do carro pode parecer algo tranquilo e simples, mas não é. Eu fumo charuto. Você sabe disso, Daniel. Sim, Algumas sim. vezes a gente já fumou charuto, né? Em alguns eventos eu fumo charuto. Eu tomo muito cuidado ao fazer isso, porque nossa roupa fica com cheiro. Assim, inclusive, sempre quando eu vou com você na charutaria, eu deixo o terno no carro para... Porque se você deixar alguém dentro do veículo algum dia, se você não lavar o terno, né, não tiver essa preocupação, a pessoa pode sentir o cheiro e reclamar que o carro estava com cheiro de cigarro, quando na verdade não é nada disso. Então é muito importante, você que é fumante, ter cuidado de não estar com o paletó próximo, tomar muito cuidado ao fumar, porque se a pessoa sentir esse cheiro, ela vai dizer que o carro não estava cheirando bem. Então, conduta, né, de quem é fumante. Isso entra naquela parte que a gente costuma dizer, né? Tem erros que destroem a tua reputação em silêncio. Exato. E tem erros que vão destruir a sua reputação de uma maneira extravagante, como, por exemplo, dessa história aí desse motorista que realmente teve esse descuidado aí, despreparo total, né? E trabalhando... Porque isso é extremamente proibido. Comer qualquer coisa dentro do carro, está com muito calor, chuva, isso é inadmissível. E deixar qualquer alimento dentro do carro também, né? É verdade. Não, existem erros que são fundamentais. Esse daí é um dos erros. Vamos falar sobre preparo e logística. Isso é muito importante. Quando você... Estão perguntando para a gente a respeito disso aqui, ó. Que queriam que a gente falasse sobre assim, algumas coisas que podem ter acontecido, inclusive com a gente, aí, nesses erros e logísticas. Por quê? As pessoas... quando vão fazer estão trabalhando, não se preparam para atender, né? Não tem uma preparação. Eles simplesmente acreditam que pega o endereço e vou lá. Que o cliente, às vezes, tem que chegar até ele também. Né? Exatamente. Desde o aeroporto, hotel, por exemplo, uma pessoa que... você já deve ter tido esse problema. Hoje, aqui em São Paulo, nós temos 2 hotéis Fasano. Ah, sim. O Hotel Fasano tem 2 unidades, uma no Jardins e outra no Itaim. Fortunadamente, são próximas, mas esse é um erro que nós não podemos ter. O cliente, isso pode custar para você um contrato também. A pessoa fala, eu estou indo para o Fasano. A pergunta, neste exato momento, é essa, qual? Qual Fasano? Se ele falar Itaim, é só isso que você precisa saber. Às vezes, você pode ler errado, ou você estar acostumado a ir para um determinado hotel e vai no automático. Então, é necessário um projeto, né? Um preparo, né? Daquela corrida para onde eu estou indo, verificar, olhar, reler e talvez até, numa dúvida, por exemplo, o Hotel Fasano foi inaugurado recentemente, fazer a pergunta, né? Olha, nós estamos indo para o Fasano Itaim. A pessoa pode até dizer sim ou não. Eu vou até um pouco além, mesmo que o profissional tenha a agenda do VIP ali, essa agenda esteja toda desenhada, é sempre muito importante a confirmação. Senhor, só para confirmar, nós estamos indo para o Hotel Rosewood. Sim. Sim, senhor, não, mudei a minha agenda, o jantar não será mais nesse hotel. Então, isso foi falado lá atrás, isso é um ponto muito importante também, que nós frisamos bastante no nosso curso. É isso mesmo. Definição de rotas, né? Muitas vezes o GPS seu pode estar funcionando, mas é importantíssimo você saber para onde está indo. Exato. Às vezes, se o teu trajeto foi dado naquele momento, então se certifique que ele te deu o local correto.
Existem avenidas, alamedas e ruas. Muitas vezes você pode estar indo para a Rua da Consolação, você pode estar indo para a Alameda Consolação ou para a Avenida da É Consolação. muito importante bairro e cidade, né? Exatamente. Se você não souber exatamente para onde você está indo, vai acontecer algo inesperado. Você vai perder o seu cliente para sempre. Eu tive um episódio um pouco parecido até. Acho que ali na Zona Sul tem Rua Egídio de Souza Aranha, e tem a praça que é no Itaú. Exato. E um motorista meu, foi um excelente motorista, por sinal, foi fazer uma operação e acabou na hora de colocar no Waze rapidamente. Ele estava 10 minutos, ele foi na Rua Alfredo Egídio. E chegando lá, não era lá. Entre aspas, digamos, por sorte, mas eu não achei, mesmo assim eu disse, nós erramos, né? Porque quando o motorista, se ele é da minha equipe, ele representa a Best Chauffeurs. A Best Chauffeurs errou, somos nós. É isso. Não foi o motorista em específico. Ele falou, mas o outro executivo também errou, o outro também veio para cá. Qual que é a nossa atenção sempre? Senhor, só para confirmar, o senhor está indo para o Banco Itaú, faça um REC, um Advanced, né? Via Google Maps, pega ali, o cliente está indo no Banco Itaú, Praça Egídio de Souza Aranha, mas aqui rua não tem Banco Itaú. Então, se ele tivesse se adiantado, né, ele teria corrigido isso. E às vezes até mesmo que a secretária tivesse cometido essa falha, né? A nossa função é estar um passo sempre à frente de todos os processos e evitar que esses erros e desencontros de informações aconteçam. Né? Isso aí é bem importante que você está falando. Você que preste atenção, tome nota, porque é importante o que o Daniel Moreira falou. Quando você tem, por exemplo, um roteiro foi dado, aconteceu já comigo algo muito parecido, não com rua, nem com, como eu disse, né, rua, alamedas e vielas, né, travessas, existem muitas coisas parecidas. Mas o que aconteceu comigo foi um voo da British Airways. Aí quando você pega aquele voo, o voo estava lá, o 247. 247. Aí você olha o voo e fala, poxa, esse voo está certo e tal. Aí o destino da pessoa, algumas pessoas poderiam ter passado batido por isso. Essa ordem foi me dada depois do expediente. A secretária tinha ido embora numa época mais remota, tá? Não era esta época. Não tinha comunicação ali. Não tinha uma WhatsApp. comunicação via WhatsApp muito rápido. O que aconteceu? Esse voo, ela falou, para pegar o passageiro no galeão e levar para o hotel... o hotel Copacabana Palace. Copacabana Palace. Ou seja, você que está aí, você sabe que o voo 247 é um voo que chega num outro horário, inclusive em São Paulo, mas na época ia para o Rio. Na sequência tinha o mesmo número. A secretária não sabia, mas o cliente não vinha para São Paulo. Ele ia para o Rio de Janeiro. E eu fiz o que um professional chauffeur faria, logística. Eu deixei tudo preparado, mandei um motorista ir buscá-lo no Rio de Janeiro e levá-lo para o hotel. No dia seguinte, eu avisei a secretária, que me agradeceu e me agradece até hoje por eu ter observado algo que passou batido por ela. Mas muitas vezes nós estamos mais ambientados com isso e a gente tem uma situação mais fácil de poder controlar isso do que a própria secretária. Então, hoje em dia, mais do que nunca, muitas secretárias, você que está começando a trabalhar como secretária, muitas secretárias novas hoje no mercado, as mais tarimbadas estão saindo, né? Estão se aposentando. Então, a gente está tendo novo ciclo. Novos profissionais. Então, pode acreditar que nós podemos ajudar vocês e a gente faz questão de fazer isso. É sempre muito importante. Recebemos a agenda com o número do voo e horário. Se fosse um outro profissional que não se atentasse, iria para o aeroporto de Guarulhos. Chegar lá, o cliente não veio, né? Exatamente, no show. No show. E ele não teve como checar isso e não queria. Então, é importante essa logística, esse olhar, saber do GPS. Com pelo menos 24 horas de antecedência ali do evento. Hoje nós temos muitas ferramentas. Voo, tudo. E a responsabilidade não é da secretária, a responsabilidade é sua. Você, professional chauffeur, uma vez que passa um trabalho para você, você tem que abraçar aquilo. E se você errou, é fato.
E é muito simples. Esses erros acontecerem e causar a quebra da sua confiança com o cliente. É só eu esquecer uma informação. O nome do hotel, se eu esquecer o número do voo. Às vezes, por muitas vezes, você já deve ter passado por isso. A pessoa ter falado assim, olha, eu estou chegando às 10 horas da manhã no aeroporto de Guarulhos. Ótimo. Como você vai saber qual é o número do voo? Né? São tantas pessoas que chegam às 10 horas. Você vai chegar no Terminal 3, você vai chegar no Terminal 2 ou até mesmo no Terminal 1, se for um voo. Você perdeu já o teu trabalho na saída, só porque você não soube analisar o que está escrito ali. Então, é muito importante a logística, o REC, o reconhecimento. Tá? É muito importante você fazer isso com essa agilidade, com essa destreza. Lembre-se do exemplo do carro, né? Se você não conhece o carro, você tem que perguntar. Receber uma agenda é perguntar. Eu tive uma operação recentemente também com uma outra multinacional, era o 01 da empresa que viria, e tivemos que fazer um REC, né, ali com um chefe de segurança, tem um excelente profissional também, e fomos num restaurante que fica no Iguatemi. E aí ele perguntou, falou, olha, nós teremos uma reserva para amanhã às 8 horas da noite, está em nome deste executivo e esta empresa. E aí procuraram e não... Ele liga para a secretária para perguntar, a secretária falou, mas o que você está fazendo aí? Porque ele respirou fundo ali, né? Falou, não, é que nós viemos checar, fazer um avançado. Resumindo, no final, descobrimos que o restaurante era no JK Iguatemi. Então, se esse profissional não tivesse o cuidado de fazer um reconhecimento com toda a equipe, uma diária a mais ali para atender o seu executivo, a operação iria por água abaixo. Eles iriam chegar no restaurante e não teria reserva. Perfeito. E assim, algumas cabeças poderiam rolar, né? É. Claro que ele se adiantou ali e ele depois explicou one-on-one ali para a secretária ali, olho no olho, falou, olha, a importância do nosso trabalho, ela envolve isso, para pegar estas falhas que podem acontecer, né? Sim. Quer dizer, existem coisas que podem causar, inclusive, um risco de vida, né? Eu tenho aqui um exemplo que aconteceu muito interessante que eu gostaria de dar para você sobre questões que são muito, mas assim, algo que pode parecer muito simples, tá? Mas o erro acontece aí. Estava em Nova York, uma história minha, de uma pessoa ansiosa, e você já deve ter visto essa pessoa, tá? O que eu quero dizer é que esse estereótipo, ele existe. existe. Então, uma pessoa muito ansiosa, rápida, que parece ser um profissional perfeito, tá? Você que está escolhendo aí, ó, você já pensou nisso? Você que está escolhendo aí o seu profissional para trabalhar na tua empresa, viu esse cara que ele assim, é uma pessoa muito ágil, rápida, tudo ele consegue rápido. Essa pessoa nem sempre pode ter o perfil que você deseja. Ela pode parecer ter. Parecer ser eficiente, mas... E não ser. O que aconteceu? Vou contar essa história para você ter uma noção do que aconteceu. Imagina essa história que eu vou te contar. O motorista parou entre dois carros na porta do hotel. Lá nos Estados Unidos, como eu disse antigamente aqui no outro, é uma calçada, não tem o recuo e tal. Então, parou na calçada entre dois carros que estavam parados esperando passageiros. Quando ele parou com a porta de trás, muito próxima, né, para que ele pudesse abrir a porta e sair. Então, ele parou para que ele conseguisse chegar e abrir a porta para a pessoa sair. Muito bem. Quando ela parou com a porta aberta entre os dois carros, antes de abrir a porta, ele foi sair do carro. Então, imagina essa situação. Ele abriu a porta dele para sair do carro. Quando ele abriu, lá nos Estados Unidos, o carro automático tem, na maioria das vezes, em cima, em vez de estar embaixo, o câmbio. E isso você... Tipo Galaxy. E fica... Exatamente, tipo o Galaxy antigamente. E as Mercedes hoje em dia. Também, a Mercedes normalmente ainda preservam no mesmo lugar. Aí ele levantou para o P. Só que antes do P vem o R, que é o reverse, ou seja, a ré. Ele fez isso neste movimento afoito, querendo ir abrir a porta para o passageiro que iria descer. O que aconteceu? O passageiro abriu a porta, porque ele era uma pessoa mais simples, né, que não tinha essa
né? Esse desejo de que ele abrisse. Ele abriu a porta. No que ele abriu a porta, essa pessoa estava fora do carro quando o carro começa um movimento de ré com a porta aberta entre dois carros. E ele descendo do carro. Neste momento, o motorista, vendo aquilo, faz o que você talvez já fez ou faria. Você com um sapato maravilhoso, bem vestido como a gente está, pegou no volante, pôs um único pé dentro, no freio do carro, no intuito de brecar o carro. Na hora que ele pôs esse pé, o que aconteceu? Pegou no acelerador. Escorregou e foi direto, com todo o peso dele, no acelerador. Ou seja, o carro deu uma ré, numa velocidade, cantando o pneu, e com o barulho do pneu, o passageiro que estava descendo, com uma sorte maravilhosa, voltou para dentro do carro. No que ele voltou para dentro do carro, a porta bateu entre os dois carros e ficou girando no meio da rua. E quando eu vi essa cena toda acontecendo, eu estava na calçada, e o carro parou. Para vocês verem qual foi o intuito. Tragédia. Uma tragédia grega, ele segurando no volante do carro, com o pé no acelerador e o outro pé dele embaixo da roda da frente do carro e com o pé no freio, porque ele tirou do acelerador e pôs no freio. Ou seja, imagina essa situação tensa. Olha o risco de vida que ele pôs o passageiro, ele mesmo, né? E toda a sociedade ali em volta, só porque ele queria abrir a porta para a pessoa que já tinha aberto. Ou seja, gente, eu entrei no carro, pus a mão no freio, engatei, pus essa mão, engatei a drive, tirei o pé dele. Foi uma situação, assim, muito... Ele tenha se machucado um pouco. Ele machucou o pé, somente o pé, mas arrebentou a porta do carro e deixou o passageiro dele em pânico. Você acredita que algum dia esse passageiro volte a pegar o carro com essa pessoa ou com esta companhia, com a empresa? Ele acabou com a imagem da empresa. Então, reputação de empresa é muito importante. Eu gostaria de dividir isso com vocês, que faz parte do curso. Exatamente. Né? Por isso que nós falamos que cada segundo, para quem atua no segmento de professional chauffeur, e pensando em Willux, ele é super importante. Ou seja, claro que é importante termos a agilidade de seguirmos todos os protocolos, mas nós temos que fazer isso com total segurança. Sem dúvida. A partir do momento que você pensa em exercer uma ação e você esquece ali, eu vou te dar um exemplo. Nós fizemos curso de direção defensiva e evasiva de sequestro, em uma situação... Com maleta? Com maleta, exatamente. Em uma situação de risco, o que foi ensinado ali naquela classroom, digamos assim? Se houver uma situação de assalto, foque exclusivamente na fuga, né? Para que você consiga sair daquela situação. Não adianta entrar em pânico ou esquecer tudo que foi ensinado, que será uma tragédia anunciada, né? Exatamente. Ou seja, nós atuamos sempre como professional chauffeur, como concierge, como segurança. Exatamente. E tudo que o cliente precisar. Existe uma coisa muito interessante nesse curso, além que eu guardo para a vida, e são exemplos que são dados, e porque a gente faz a parte prática, e é o que a gente faz no curso do Willux, a gente põe parte prática e parte teórica. Exatamente. Então, neste momento, você consegue ver essas coisas e participar, e isso daí vai trazer para você coisas muito melhores a respeito do curso. Exatamente. Ou seja, a gente teve lá a situação de colocar pessoas dentro de porta-malas, né, para mostrar aonde se atira, né? Um policial, por exemplo, não sei se vocês sabem disso, mas a conduta dele, são só spoilers, tá? Mas a conduta dele é atirar na roda esquerda do carro. Então, na roda, desculpa, direita, na roda traseira direita do carro. Por quê? Porque o motorista fica da parte esquerda. Então, se você estiver em fuga com alguém no porta-malas do carro, você tem que saber se posicionar para ser sequestrado, viu? Você tem que aprender isso, e você aprende isso no curso. Aqui em São Paulo é assim, exatamente. Sua cabeça tem que ficar virada para o lado da cabeça do motorista. Ou seja, se você entrar no porta-malas do carro,
e foi sequestrado, aprenda a ser sequestrado. Você tem que entrar na parte traseira do carro com a cabeça virada para o lado aonde o motorista dirige e deixar seus pés do outro lado. Por quê? Numa fuga, se o policial tiver que atirar em alguém, ele tem que atirar na roda traseira direita do carro para parar aquele veículo. Então, se houver troca de tiro, será dessa forma. Então, fique atento, aprenda a ser sequestrado. Esse curso, inclusive, foi ensinado ali o momento do resgate, né, da polícia. Você está sempre com as mãos para cima. Ao sair do porta-malas. Ou seja, para que o policial veja que você é a vítima ali em caso desse tipo de ocorrência que não vai acontecer. Exatamente. Isso é só um spoiler para vocês saberem que a gente pensa em pequenos detalhes para que aconteça conosco, para que a gente instrua outras pessoas, nosso passageiro, em situações delicadas que, graças a Deus, não aconteceu conosco ainda. Mas se tiver que acontecer em algum momento, acredite que nós vamos estar 100% programados e preparados para isso. Exatamente. Ou seja, resumindo tudo isso, são pontos, né, muito importantes no nosso dia a dia, para que você blinde a sua reputação, né? Esteja ali sempre prestando um serviço de excelência e não deixe nenhuma margem de erro para que o teu cliente venha a questionar ou colocar em dúvida o teu nível de profissionalismo ou até mesmo a confiança em relação que ele tem com você, seja 1 ano, 5 anos ou 10 anos. Eu tenho que dizer para vocês aqui que o cliente, ele nunca, ele é chato. Tá? Não existe cliente chato, existe cliente exigente e sabe o quanto que ele está pagando pelo serviço que ele presta. Então, gente, é muito importante vocês tomarem ciência de tudo isso que a gente passa durante todo o dia e o comprometimento que nós temos com o nosso cliente para blindar realmente essa nossa reputação, para ter um cliente fiel por um longo período e, mais do que isso, que a gente tenha o respeito e até mesmo a indicação desse cliente para outros clientes e que você seja valorizado, que é isso que nós queremos, que tenhamos outros professional chauffeurs Willux para poder passar os trabalhos que nós temos e ter um melhor andamento com tudo que a gente faz. Exatamente. O que eu costumo dizer, nós buscamos sempre a perfeição, né? Mas a perfeição humana pode ser algo aí um pouco impossível, digamos assim. Então, costumo dizer, busque a perfeição, mas se você falhou em algum ponto, procure melhorar este ponto. E o mais importante, se você não falhou, o colega errou, você presenciou uma situação ali que fez o cara perder um contrato, aprenda com esses erros, né? Eu costumo dizer, as pessoas que são boas e positivas, eu busco sempre me espelhar e tirar pontos ali para que eu aprenda e leve para o meu dia a dia. As pessoas que cometem erros ali que são inaceitáveis, eu falo, eu nunca posso cometer este erro. Então é um ponto extremamente importante para que você se mantenha sempre colocado no mercado, né? A gente vai ter que encerrar, né? Espero que vocês tenham gostado desse nosso programa hoje. Eu achei bem legal, achei que a gente deu muitas informações, muito spoiler. Daqui a pouco você vai achar que não precisa nem fazer o curso, mas olha aí, você, ao contrário, pegue aqui na descrição do canal e pode se inscrever para o curso, que a gente está fazendo novas turmas até... olha, a gente não tem a data, mas fala aí, porque tem muita gente inscrita no curso e a gente está fazendo a formação e que a gente só pode ter 10 a 12 pessoas no máximo fazendo esse curso. Então, por favor, se inscrevam aí no curso. E eu tenho que falar, né, mais uma coisa aqui, ó. O erro, né, um erro a gente pode contornar, mas quando quebra-se a confiança que um cliente tem em você, isso pode custar muito caro. Essa é uma mensagem que eu vou deixar para você. Exatamente. E no próximo episódio teremos um tema muito interessante de oportunidades disfarçadas, né? Onde elas acontecem muitas vezes de um trabalho que você não tem grandes expectativas, mas através desse trabalho ele te abre portas, seja com o seu cliente direto, seja expandindo o seu network com um super parceiro. Então, isso é um tema muito importante e nós daremos muitas dicas ali, experiências vividas no dia a dia também.
É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do podcast, assim como eu gostei. E, por favor, se vocês quiserem se inscrever no canal para fazer como todos os outros estão fazendo, por favor, tá aí a nossa descrição aí no canal. E dá a nossa curtida aí, né? E sigam o nosso Instagram também, que está descrito aqui na tela para vocês. Até a próxima. Um grande abraço.